Olá, paz em seu coração. É muito bom estar com você para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Nosso programa traz os ensinos do nosso Mestre Jesus, o trabalho dos apóstolos com a história do cristianismo, a história da formação do Evangelho, tudo isso através dos princípios que formam o Espiritismo e também com as revelações de ordem mediúnica que estudamos com a doutrina espírita. Hoje, em nosso programa, nós teremos a continuação do estudo sobre a história do Evangelho e também nós vamos continuar o nosso trabalho em torno da compreensão, à luz da doutrina espírita, do Sermão da Montanha, essa peça magistral do nosso Mestre Jesus. Na terceira parte, nós vamos, então, caminhar com Paulo de Tarso na sua terceira e grande viagem de divulgação do Evangelho. Vamos ver mais uma parte dessa viagem. E no final, nós reservamos, então, o tempo para responder perguntas, aquelas que nos são enviadas, e que você, que está aí nos acompanhando, pode enviar também, porque estamos transmitindo ao vivo o nosso programa. Então, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, você está aí acompanhando, e é só pegar aí os comentários, o chat, e fazer o seu comentário, ou escrever a sua pergunta e nos enviar. Se você quiser dar o seu boa tarde para nós, pode ficar à vontade, e será o maior prazer termos essa sua participação. Pois bem, nós vamos então iniciar o programa trazendo mais uma parte do estudo que estamos realizando sobre o início do cristianismo, a formação do Evangelho. Hoje, nós vamos então estudar algo sobre os textos que compõem o Novo Testamento. O que aconteceu com eles ao longo do tempo até os dias atuais. As diversas transformações sofridas pelos textos que compõem o Novo Testamento não conseguiram destruir a essência dos ensinos de Jesus e, portanto, o significado moral do Evangelho. Mas, durante séculos, e precisamos compreender isso, a Igreja Católica manteve a Boa Nova sob um manto teológico, muitas vezes incompreensível, com rituais cheios de pompas, dogmas que não podiam ser questionados, subordinando boa parte da população, a sua grande maioria, a seus interesses e caprichos, chegando ao cúmulo de somente permitir que os textos fossem publicados e ensinados em latim, uma língua que paulatinamente foi morrendo e já se encontrava em desuso durante a Idade Média, quando foi tomada essa decisão. E ainda com o agravante de boa parte do povo europeu ser composto de analfabetos que utilizavam dialetos nativos das suas regiões. Durante séculos, as missas foram rezadas em latim, sem que a maior parte dos fiéis entendesse o que os padres falavam. A criação do céu, purgatório e inferno contrastavam com a simplicidade do Evangelho, numa adaptação das crenças pagãs, levando então à subordinação das pessoas através do medo. E a Igreja Católica se viu com um enorme poder econômico e político, constatando com a simplicidade, humildade e bondade de Jesus. As famílias mais abastadas faziam questão que seus primogênitos homens, ou seja, os primeiros filhos homens, fizessem carreira eclesiástica. Isso porque, assim, poderiam redobrar sua influência em todos os setores, além de garantir privilégios que reforçavam com vultosas doações financeiras à igreja. Tudo isso que estamos aqui agora comentando é simplesmente histórico.
nada mais do que isso. Foi, portanto, um tempo triste na história, principalmente do Ocidente, quando o Evangelho ficou bastante prejudicado e seu sentido moral profundo quase foi perdido. Era de se esperar que o surgimento da Igreja Protestante mudasse esse quadro, fazendo ressurgir em sua grandeza e pureza o Evangelho. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O protestantismo se fechou em interpretações particulares das Escrituras Sagradas, iniciando uma guerra religiosa pelo controle do povo e das instituições políticas. E criou, igualmente, dogmas que não podiam ser questionados, como, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como a existência do juízo final, entre outros. Pelo menos houve a tentativa de criar uma ponte entre Jesus e os seres humanos, com a tradução do Evangelho para as línguas nacionais e a não utilização de rituais e paramentos dos cultos. Entretanto, interpretações radicais, ao pé da letra, impediram que a beleza natural dos ensinos e exemplos do Mestre Jesus aclarassem as mentes e os corações. E o que passamos a assistir, e isso durante um bom tempo, foi uma guerra declarada entre protestantes e católicos, além de cisões dentro das duas igrejas, com a criação de correntes doutrinárias diferenciadas entre si, tanto no pensamento quanto no culto exterior. Mas, mesmo diante do progresso intelectual, científico e tecnológico, que começou a se acentuar a partir do século XVII, as duas igrejas, ambas se declarando como únicas representantes legítimas de Deus e de Jesus na face da terra, mantiveram-se arraigadas às suas respectivas teologias, dogmas, interpretações e rituais. Essa postura fez com que um novo fenômeno tomasse impulso: considerável aumento de pessoas não religiosas, ateístas e materialistas. Um embate entre a religião e a ciência foi tomando impulso, chegando-se então, no século XIX, a um quase total rompimento com o catolicismo e o protestantismo, não admitindo as descobertas antropológicas que culminaram no surgimento da teoria da evolução das espécies, pois que se fecharam na ideia de um criacionismo estático. E aqui devemos entender, à luz da razão, que esse criacionismo estático não se sustenta diante das descobertas científicas e do pensamento filosófico lógico, pois é contrário a todas as evidências e a todos os raciocínios. É nesse caos que o materialismo cresce, toma conta e joga as duas religiões para bolsões de resistência, se assim podemos nos expressar. Os séculos XIX e XX conheceram um avanço científico e social nunca antes visto. E como as duas igrejas não mais conseguissem responder aos anseios dos indivíduos, e sem conseguirem dar explicações sensatas e lógicas sobre diversas questões existenciais, parte da população ocidental migrou para a negação de Deus e o gozo das energias físicas, pois o materialismo, mesmo revestido da capa científica, tem para o homem apenas um nada. Nada antes de nascer, nada depois de morrer. A era do conhecimento tomou conta, e a Igreja Católica viu seu poder, outrora fulgurante, decair imensamente, embora as tentativas de sobrevida através do exercício de um pseudo-poder político ainda mantido pelo Papa e o Estado Vaticano. Mas, se de um lado o catolicismo perdeu terreno e poder, de outro lado, o protestantismo, que no Brasil é conhecido como movimento evangélico, não conseguiu preencher esse vazio, pois, embora tenha crescido quantitativamente,
não logrou fazer o mesmo em qualidade, colocando o Evangelho em segundo plano, ao se apoiar muito mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho, e também se enredando na luta pelo poder político. Bem, até este ponto, estamos fazendo uma constatação histórica de como a Igreja Católica e a Igreja Protestante perderam as oportunidades sagradas que lhes foram confiadas por Deus para assimilarem em suas doutrinas e representarem em suas práticas o Evangelho. Portanto, constatação histórica, porque temos o maior respeito tanto à Igreja Católica quanto à Igreja Protestante. Por falar aqui mais particularmente da Igreja Católica, entre os séculos XVII e XIX, paulatinamente, ela foi perdendo contato com a realidade social. E a partir da segunda metade do século XIX, cada vez mais passou a realizar uma missão quase exclusivamente religiosa. Daí os paradoxos de sua atuação. Por exemplo, durante as duas grandes guerras mundiais, que sacudiram o mundo na primeira metade do século XX, quando se esperava que houvesse uma condenação tácita e firme contra toda a violência brutal da guerra e o radicalismo de ideologias políticas, isso não aconteceu. A Igreja Protestante, nesse período, que compreende 3 séculos e culmina com as duas guerras mundiais, por sua vez, sofreu enorme cisão com o surgimento de vertentes religiosas que poucas relações mantinham entre si. Daí a dificuldade de falar em uma posição oficial da Igreja Protestante, dividida entre luteranos, calvinistas, metodistas, adventistas, neopentecostais. Algumas dessas vertentes eram pacifistas. Já outras foram acusadas, historicamente, de serem aliadas da luta pelo poder temporal, chegando mesmo a apoiar, ou pelo menos a ficar em cima do muro, com relação ao nazismo, fascismo, comunismo e totalitarismos, que muito mal, e todos nós sabemos disso, cometeram a humanidade. Entretanto, a lei divina é lei de evolução, de progresso paulatino e constante do ser humano, tanto intelectualmente quanto moralmente. E nada acontece por acaso ou à revelia da vontade de Deus, que tudo providencia para que essa evolução aconteça, mesmo com os entraves promovidos pelo mau uso do livre-arbítrio por parte de nós, seres humanos. Assim, nesse turbilhão de acontecimentos sociais, políticos, religiosos, culturais, que transformam e impulsionam a humanidade, na metade do século XIX, um amálgama de circunstâncias culmina no surgimento do Espiritismo, doutrina que reúne princípios filosóficos, científicos e religiosos a partir da manifestação dos espíritos, e que tem como uma de suas missões resgatar a verdade, a pureza e a simplicidade do Evangelho, tendo em Jesus modelo e guia da humanidade, motivo pelo qual os espíritas procuram pautar suas vidas nos ensinos morais e nos exemplos do Cristo. É por esse motivo, enquanto religião, que o Espiritismo é doutrina cristã, mas não se arroga como o único representante legítimo do cristianismo, elegendo a caridade como bandeira de trabalho. Bandeira essa que deve unir todas as religiões, todas as doutrinas que procuram espiritualizar o ser humano. Por falta de melhor informação, ainda vemos muitas pessoas ignorarem ser o Espiritismo também uma religião, e uma religião cristã, e que o espírita é um estudante do Evangelho. E isso se dá, entre outras causas, pelo fato do Espiritismo não possuir dogmas, não possuir paramentos, não possuir rituais,
não possuir sacerdócio e, portanto, não poder ser comparado a tudo que se conhece do catolicismo e mesmo do protestantismo. Entre nós espíritas, não se encontram nem padres, nem bispos, nem pastores. Nos centros espíritas, a organização é enxuta e obedece apenas à legislação civil pertinente. E os dirigentes assim o são pelo período estabelecido estatutariamente, sem terem nenhum privilégio, sendo substituíveis a qualquer momento. Fraternidade e solidariedade estão acima de qualquer outra condição no desenvolvimento das atividades, que visam sempre o esclarecimento e o amparo de todos. É por tudo isso que o Espiritismo é também conhecido, em sua faceta religiosa, como cristianismo redivivo, exclusivamente pelo fato de trabalhar o resgate das profundas e significativas lições do Evangelho. É assim que vigorosa obra de fazer ressurgir a luz do Evangelho encontra no Espiritismo seu alicerce, sem discussões estéreis, sem o emaranhado de interpretações teológicas que acabam desvirtuando o entendimento e colocando-o fora do alcance das pessoas mais simples. Pelo contrário, com as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação, o Espiritismo esclarece diversas passagens evangélicas antes de difícil entendimento, como a necessidade de nascer de novo, que Elias já tinha vindo e seria João Batista, que o que é da matéria, e o que é do espírito, que Jesus ressuscitaria e de fato o fez, entre diversas outras passagens, muitas vezes enigmáticas e inexplicáveis, sem a continuidade da vida após a morte e o retorno da alma à existência terrena para a continuidade do seu progresso. Para o Espiritismo, não existem mistérios divinos. Tudo tem explicação, está na natureza, e o entendimento deve ser lógico, racional e obedecer o bom senso. O Evangelho, luz que deve iluminar a alma, com o Espiritismo, retorna à sua grandeza e se projeta para todos os seres humanos, um convite para transformação do egoísmo, do orgulho, da hipocrisia, da vaidade, da indiferença em amor ao próximo, prática do bem, para que finalmente coloquemos em ação o fazer ao outro, somente que gostaríamos o que o outro nos fizesse. Eis então uma parte mais histórica acerca então do Evangelho e da evolução do cristianismo até chegarmos ao Espiritismo na metade do século XIX. Deixo aqui o convite para que você esteja aqui toda quinta-feira acompanhando o nosso programa, porque na primeira parte dele nós fazemos esse estudo histórico do Evangelho e, claro, também o seu significado à luz da doutrina espírita. Mas agora está na hora de irmos para a segunda parte, ou o segundo bloco do nosso programa, quando destacamos um trecho do Sermão da Montanha e conversamos sobre ele através dos princípios que formam o Espiritismo. E você que está aí acompanhando, não esqueça de enviar aí o seu comentário e mesmo de fazer uma pergunta sobre questões relacionadas ao Evangelho. E se você não puder acompanhar ao vivo, não se preocupe. O nosso programa, todos os vídeos de cada edição do nosso programa, eles ficam disponíveis no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Então, é só você ir lá no YouTube e digitar na busca Web Rádio Cristo Consolador e lá, na playlist, você vai encontrar o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, hoje, do Sermão da Montanha, nós vamos destacar a passagem que foi anotada por Mateus, em seu Evangelho, que está no capítulo 7,
versículos 13 e 14, e que é uma passagem muito conhecida como sendo sobre a porta estreita. Mas vamos então fazer a leitura aqui desta passagem para podermos realizar os nossos comentários. Ela é a seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, esta é a palavra do nosso mestre Jesus, anotada então por Mateus, repetindo, no capítulo 7, versículos 13 e 14 do seu Evangelho. Esta passagem ela é comentada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que é o capítulo muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vou passar a palavra aqui a Allan Kardec, mas lendo apenas um trecho de todo o comentário que ele faz, e o comentário de Kardec está nesse capítulo 18, no item 5. Diz então o nosso codificador: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, eis aqui, então, só um trecho, né, o primeiro parágrafo do comentário de Allan Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. De fato, larga é a porta das sensações, das emoções, das paixões, dos vícios. Essa porta é extremamente larga. É uma porta que nos remete a muitos prazeres, mas prazeres que são apenas e tão somente materiais, ligados à satisfação física. Mas acontece que esses prazeres também significam um desgaste energético enorme, não apenas orgânico, mas também mental, da parte daqueles que entram por essa porta larga. Quando, então, não se controlam no campo dos alcoólicos, das drogas, do sexo, das aventuras mil, e assim por diante. Muitos se equivocam totalmente e tardiamente vão fazer uma reflexão mais profunda do que realizaram aqui na existência humana, e aí percebem que, na verdade, fora questões de ordem material, nada conquistaram para si mesmas, porque são pessoas existencialmente vazias, espiritualmente sem ideais superiores. Mas eles percebem a proximidade da morte. E agora? Ela está chegando. Fomos úteis? Utilizamos bem as nossas energias? Não prejudicamos os outros? Que exemplos demos perante a sociedade humana? Tudo isso bate à porta, muitas vezes trazendo o arrependimento, mas sem termos o tempo necessário para fazer qualquer reparação, porque já estamos no limiar da morte, da desencarnação, do retorno ao mundo espiritual de onde viemos. E vamos fazer esse retorno com a consciência pesada.
e tendo que arcar com as consequências de termos escolhido a porta larga e não a porta estreita. Mas que porta estreita é essa? Allan Kardec comenta aqui: a porta da autoeducação, do autoconhecimento, da autotransformação, da conquista espiritual de si mesmo, a porta da prática do bem e do amor, a porta do viver de forma ética, solidária, cooperativa, fraterna, sem olhar a quem, sem preconceitos, sem discriminações, e canalizando as energias, o nosso potencial divino, sempre para o bem. Essa é a porta estreita. Estreita, porque não é fácil fazer isso. Ainda mais diante de uma sociedade humana que ainda se encontra extremamente egoísta, orgulhosa, indiferente e materialista. Porque basta olharmos o mundo, basta passarmos os olhos pelo noticiário, por tudo que anda acontecendo no Brasil e no mundo, para fazermos essa constatação. E todos nós sabemos que quando abraçamos uma religião cristã, como é o Espiritismo, muitas vezes somos olhados de lado por familiares e amigos. Somos considerados bobos. Quando falamos contra a corrupção, por exemplo, quando não aceitamos o famoso jeitinho brasileiro, e as pessoas olham para nós, às vezes até indignadas, porque não as apoiamos naquilo que fazem, mas que com o Evangelho entendemos não ser o certo. Porque não devemos ser hipócritas. É sim, sim, não, não, como também nos alertou Jesus, nosso mestre. Então não é fácil. Lutar consigo mesmo, contra as próprias más tendências, porque todos nós as trazemos em maior ou menor grau, e ainda ter que lutar contra o mundo, que não quer a nossa moralização, a nossa espiritualização. Essa é a grande verdade. Mas quem entra pela porta estreita haverá de encontrar a felicidade após a morte. Haverá de passar por essa existência terrena sempre com alegria, sempre com confiança, esperança, fé, e vai receber 100 por 1 no retorno ao mundo espiritual. Mas aquele que vive apenas e tão somente se comprazendo com as coisas materiais, lutando pelo poder a qualquer custo, se exibindo socialmente, se achando maior e melhor, esse, quando desencarnar, de retorno ao mundo espiritual, só terá, utilizando aquela expressão figurada do Evangelho, só terá choro e ranger de dentes. Porque terá que assumir as consequências de ter desperdiçado as suas energias e, nesse desperdício, ter feito mal a si mesmo e também ao próximo, de ter sido um mau exemplo para a sociedade humana. Portanto, cuidemos de nós mesmos. Lembremos, somos almas imortais. Estamos aqui na Terra apenas de passagem. E tudo o que fazemos, o que somos, fica gravado na nossa consciência. E é através dela que damos conta de nós mesmos perante a lei divina, que não deixa passar nada. Esforcemo-nos para nos melhorar, para nos moralizar, para sermos do bem. Lembrando que Jesus nos pediu que amemo-nos uns aos outros. E esse é o trabalho que temos que fazer, porque a porta larga, essa
muito provavelmente, nós já utilizamos em encarnações passadas. Daí as provas e expiações que estamos amargando aqui nesta existência. Portanto, vamos agora fazer o esforço para entrarmos pela porta estreita, a porta da nossa moralização e espiritualização. Muito bem, então, eis aqui mais um comentário sobre um dos trechos do Sermão da Montanha de Jesus, conforme anotado pelo evangelista Mateus. Agora, nós vamos então a mais um trecho da viagem de Paulo de Tarso. É a terceira viagem. Pois é, nós já fizemos a primeira viagem de Paulo de Tarso, fizemos a segunda viagem e estamos em plena terceira viagem, como se estivéssemos caminhando com ele. E nós, na semana passada, encerramos a abordagem com Paulo de Tarso na cidade de Éfeso e se preparando para ir para Roma. Isso mesmo. Paulo considerava que o seu trabalho na Ásia já estava realizado e que era preciso ir a Roma, quem sabe a Espanha e outros lugares ali da Europa. E para isso, o nosso Paulo de Tarso iria ter a companhia de Silas e Lucas. Hoje nós vamos ver que entre o que está registrado no Atos dos Apóstolos e o que traz o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, há uma diferença. Porque em Atos dos Apóstolos, chega-se à conclusão que, na verdade, Paulo, primeiramente, quis voltar a Jerusalém para passar a Páscoa e o Pentecostes lá em Jerusalém, para só depois iniciar a viagem para Roma. Mas Emmanuel modifica isso. Diz que não foi assim que aconteceu. Que Paulo, na verdade, estava planejando mesmo ir a Roma. Mas então, o que foi que aconteceu? Porque sabemos que Paulo acabou indo para Jerusalém. Como será que isso aconteceu? Vamos, então, passar a palavra a Rui Kremer, na obra Paulo, um homem em Cristo, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos, então, com ele, acompanhar a descrição de Emmanuel. Vamos, então, iniciar agora todo esse acontecimento. No dia imediato ao da Assembleia, em que Paulo explanou seus planos de viagem, convocando os companheiros a segui-lo, bateu às portas da comunidade de Éfeso um pobre viajante vindo de Jerusalém, que a aportara no Peloponeso, num dos últimos navios chegados antes do inverno, quando então cessava o trânsito marítimo. Pediu para ser levado a Paulo, com quem desejava entender-se em particular. O apóstolo recebeu-o, verificando tratar-se de Abdias, que viera na qualidade de emissário de Tiago, trazendo importante missiva ao tarsense. Entre perplexo e nervoso, Paulo começou a ler o documento, fazendo-se pálido à medida que o lia. Era um documento comovente e patético, do qual Tiago Menor descrevia as novas e cruéis perseguições que vinha sofrendo a comunidade de Jerusalém. Os rabinos e sinedritas tinham decidido retomar as aflições impostas aos cristãos, reeditando as violências praticadas outrora pelo então rabino Saulo. Os fariseus haviam se infiltrado no caminho, que fora assaltado por muitos outros, sem consciência,
que só não lhe causaram maiores danos pelo respeito que o povo tributava a ele, Tiago. O Sinédrio afirmava que só relaxaria sua atuação facciosa após um entendimento com o apóstolo dos gentios. A ação de Paulo na diáspora era amplamente conhecida em Jerusalém. De toda parte, choviam as informações, testemunhando da pregação do apóstolo, da qual resultara a sementeira cristã. As sinagogas sofriam substanciais defecções. Os mais ortodoxos pediam providências para conter a ação do odiado apóstata, do trânsfuga que afrontava as mais caras tradições judaicas. Pressionando a igreja de Jerusalém, tendo-a como que refém, talvez o Sinédrio pensasse em pôr a mão no execrável heresiarca. Tiago desfilava suas apreensões. Simão Pedro fora banido. O filho de Alfeu dizia-se envelhecido e cansado, concluindo com dramático apelo para que Paulo enfrentasse os sinedritas, já que ele saberia como dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa do caminho lograsse êxito. A vinda do Tarsense, segundo sua visão, apenas visava ao esclarecimento do Sinédrio, como se fazia indispensável. A extensa mensagem estava eivada de pungentes referências e veementes apelos. Ficamos a pensar se Tiago realmente acreditava no que escrevia. Se julgava ser possível sair Paulo ileso de um confronto desta natureza. Não estaria ele certo de que estava pedindo um derradeiro testemunho ao evangelizador dos gentios? Não conhecia ele, de sobejo, a dureza dos corações, a intransigente ortodoxia, o fanatismo e a impiedosa secura dos líderes de sua raça? O mesmo, certamente, terá pensado Paulo naquele momento, envolvendo-o em angustiosas incertezas. Com que direito Tiago lhe exigia tal sacrifício? Não lhe fora ele sempre antagônico? Não procurara ele, por todas as formas, anular seu trabalho? Não levara às suas comunidades a desconfiança e a discórdia? Não procurara, sempre que possível, solapar-lhe a autoridade? Não questionara sua missão apostólica? Em que pese sua índole, mas atento à sua adesão ao Evangelho de Jesus, não podia odiar um companheiro, como não sentir afinidade com ele, a ponto de lhe ser associado em empresa tão difícil. Paulo afastou-se para recanto solitário e começou a pôr em dia suas ideias e alinhar suas dúvidas. Havendo abandonado o projeto de uma viagem a Jerusalém, que alimentara em Éfeso, concentrara todas as suas esperanças na viagem a Roma e ao Ocidente, pois considerava concluída sua missão no Oriente. Mostrava-se relutante em ceder e em renunciar à sonhada excursão a Roma, a capital do Império. Em meio a este caudal de incertezas, recorreu ao Evangelho. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os a esmo, deparou com as anotações do apóstolo Levi, ou Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário. Paulo recebeu a indicação como um convite de Jesus para restabelecer com o apóstolo Galileu os laços da mais pura fraternidade. A causa não era dele, Paulo, nem de Tiago, era do Cristo. Rememorou os débitos clamorosos que contraíra com o caminho. Veio-lhe a lembrança, com meridiana clareza, o dia sombrio em que prendera Simão Pedro
em meio às súplicas e aos soluços dos enfermos e aleijados que o cercavam. Recordou as duras perseguições que desencadeara sobre os irmãos, levando aos seus lares sofrimentos indizíveis. Não deixara ele, em Jerusalém, a marca indelével de seus crimes? Não seria a hora aprazada para resgatar as dívidas que contraíra? Em meio a essas considerações, Paulo decidiu-se, não sem certa alegria interior. Chamou Abidias, sugerindo-lhe repouso, do qual tanto necessitava, dizendo-lhe que em dias levaria a Jerusalém a notícia de sua disposição em anuir ao pedido de Tiago. E pelo fiel mensageiro, inteirou-se de novos detalhes sobre a aflitiva situação vivida pelos cristãos da Cidade Santa. Paulo procurou certificar-se de tudo, mas muitas incertezas perduravam. Como agir em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos prestar ao Sinédrio? Que testemunhos lhe competia dar? No tumulto de suas apreensões, entregou-se ao repouso noturno e teve, por ocasião do desprendimento espontâneo de seu espírito, um encontro com Abigail e Gesiel, que lhe aflorou a consciência como um nítido sonho. Paulo viveu, então, instantes de muita emotividade. Abigail, agradecendo as constantes e eternas lembranças suas, sobretudo em Corinto, disse a Paulo: não te inquietes, é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Lembrando-se de seus planos, Abigail apressou-se a falar-lhe, antes que formulasse qualquer pergunta. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Após as naturais impressões desse contato espiritual, experimentado durante o repouso do corpo físico, o apóstolo acordou renovado, cônscio de que deveria visitar a Palestina antes de partir para Roma. Lucas, apreensivo, não concordou com a partida imediata de Paulo, sobretudo com o seu propósito de viajar a pé, pedindo-lhe se refizesse, por mais alguns dias, de suas últimas lutas. Ainda 3 meses ficaram em Corinto, tempo que Paulo dedicou a instruir Apolo e a dar missões a todos os companheiros, ultimando preparativos para a sua despedida, que sua intuição sabia tratar-se da derradeira em corpo mortal. A partida de Paulo foi, mais uma vez, feita às pressas. A sinagoga de Corinto havia recebido secretas instruções de Jerusalém, envolvendo nada mais, nada menos do que o puro e simples assassinato do ex-rabino. A conspiração deveria centrar-se em Cencreas. No vai-vem do grande porto, particularmente cheio de peregrinos judeus que se aprestavam para comemorar a Páscoa do ano de 58, em meio a marujos, estivadores, viajantes, ociosos, não era nada difícil a ação criminosa de um malfeitor. Para melhor aquilatarmos os riscos corridos por Paulo, há que se recordar os atos extremos e ferozes dos zelotes, membros do partido ultranacionalista, que aguardavam o reino messiânico para realizar sua vingança contra os gentios, organizando, na época, uma verdadeira guerra santa aos que infringiam a Torá. Esses vingadores eram chamados sicários, nome que lhes foi dado pelo punhal curvo de que se utilizavam, chamado sicum, em latim. Apareciam nas festas, em meio aos ajuntamentos humanos, misturavam-se ao povo, levando sob a túnica a temível arma branca. Velozes como um raio, feriam mortalmente suas vítimas, e depois sumiam entre a multidão com a mesma rapidez. Inutilmente, Jesus clamara contra o uso da religião e da esperança messiânica
para fins políticos. Paulo, avisado do perigo, decidiu viajar por terra, passando pelas comunidades da Macedônia e fazendo-se acompanhar por Lucas e Silas, enquanto outros irmãos rumavam para Troas, onde encontrar-se-iam com o apóstolo. A todas as comunidades, dirigiu-se em tom de despedida, suscitando sempre comovente movimento de anciãos, mulheres, homens válidos e crianças nas horas de partida. Bom, e assim, nós interrompemos aqui agora esta descrição da viagem de Paulo rumo, não a Roma, mas a Jerusalém, porque vamos continuar na próxima semana, no nosso próximo programa, para saber como foi essa viagem a Jerusalém, como Paulo de Tarso chegou em Jerusalém, e, claro, o que vai acontecer com ele. E vamos nos basear muito nessa sequência aqui com o nosso querido Rui Kremer, na obra Paulo e Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, fique ligado, nos acompanhe para conhecer cada vez melhor essa viagem de Paulo de Tarso, sempre em nome do Evangelho, representando Jesus. Recebemos aqui a nossa Eliane Maria de Lima Brito. Boa tarde, desculpe o atraso, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eliane, não precisa pedir desculpa, não. O importante é estar conosco, é nos acompanhar. E se você perdeu, então, parte do programa, lembre-se, o vídeo fica no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Vai lá, depois, e acesse e assista a parte que você perdeu. E você que está aí nos acompanhando, utilize aí o YouTube para enviar também o seu comentário, porque já estamos aqui entrando na parte final do nosso programa, que dedicamos a você. Os comentários que recebemos, as perguntas que nos são enviadas, tanto por aqueles que assistem o programa, como outros que participam dos grupos de estudo do Espiritismo e do Evangelho ao qual nós pertencemos, nós trazemos para esta última parte do programa. E hoje nós vamos responder aqui ao Silvio Pena. Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Silvio nos enviou aqui uma pergunta através do WhatsApp. É isso mesmo. Ó. E ele pergunta: no centro espírita, devemos receber toda e qualquer pessoa, independente de sua crença e do que tenha feito na vida? Silvio e todos os demais que estão nos acompanhando, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque é base do Espiritismo os ensinos morais de Jesus. Sem eles, nós não temos o Espiritismo na sua completude. Por isso, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Bem, diante das lições do Evangelho, nós aprendemos, acima de qualquer coisa, que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus repetiu isso mais de uma vez, nos dizendo: amai-vos uns aos outros. E ele foi claro também ao dizer que ele, Jesus, nosso guia e modelo, nosso governador espiritual, o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, ele aqui não estava para os sãos, mas sim para os doentes. E aqui referindo-se à alma imortal que nós somos. Ora, então o Centro Espírita, como instituição social representante do Espiritismo, o Centro Espírita automaticamente também é representante do Evangelho. E nós espíritas não podemos ter nenhum tipo
de discriminação, nenhum tipo de preconceito, nada. Porque entendemos que todos somos irmãos. Independente do que fazemos, do que fizemos e do que somos. Até porque a porta do arrependimento é aberta a todas as pessoas. E se nós vamos fechar as portas do centro espírita para aqueles que estão perturbados, para aqueles que já cometeram muito mal, então nós não iremos ser legítimos representantes do Evangelho. Recordo aqui, para ilustrar esta questão, certa vez, em que viajando para uma turnê de palestras espíritas pelo interior do nosso Brasil, estávamos em determinada cidade e fomos fazer a palestra num centro espírita. E dirigentes da casa nos solicitaram que, após a palestra, pudessem ter um encontro particular comigo. E assim foi feito. E a questão era a seguinte: eles estavam às voltas com o que consideravam um grande problema. Havia na cidade uma senhora que era muito conhecida, mendiga, passando por processos obsessivos, vivia na rua, e que já havia adentrado ao centro espírita mais de uma vez. Em todas as vezes havia sido atendida, havia passado por tratamento, seu caso havia sido levado para as reuniões de desobsessão, e ela tinha períodos de melhora, mas depois caía novamente. E que depois de um período ausente, ela havia retornado. Só que havia retornado numa condição espiritual muito ruim, e ela fazia questão de entrar no centro espírita somente nos dias das reuniões públicas. Sentava na plateia e 10, 15 minutos iniciada a reunião, ela começava a perturbar, a gritar, falar alto, e era uma situação constrangedora, e com muita dificuldade eles conseguiam ali controlá-la. E ela se recusava a receber o passe, a qualquer outra coisa. Então, a questão era a seguinte: eles estavam pensando em impedir a entrada dessa senhora no centro espírita. Mas como fariam isso? Então, haviam algumas hipóteses. A primeira, a de colocar 2 pessoas lá na porta de entrada que teriam essa missão, impedir a entrada dessa senhora. Chegaram a levantar a hipótese de solicitar a presença de uma patrulha da polícia lá da cidade para ficar ali de plantão junto ao centro espírita. E aí perguntaram a minha opinião. E eu disse: bem, se é para fazer isso, é melhor fechar o centro espírita. Porque o centro espírita tem que representar o Evangelho. Vamos recordar a Casa do Caminho lá em Jerusalém. E todas as igrejas cristãs primitivas fundadas por Paulo de Tarso, que atendiam indiscriminadamente a qualquer pessoa que chegasse, fosse qual fosse o estado dessa pessoa. Nós espíritas temos que fazer a mesma coisa. Se a igreja evangélica e a igreja católica, ao longo da sua história, chegaram a fazer discriminações, nós espíritas não podemos. Porque precisamos ser aqui na Terra legítimos representantes do Evangelho. Amar ao próximo como a nós mesmos. E fazer a ele somente aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Portanto, meu caro Silvio Pena, sim, o Centro Espírita deve receber toda e qualquer pessoa, independente das suas crenças, independente do seu estado mental, espiritual, social, porque nós espíritas não podemos discriminar ninguém. Bem, assim chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador. Deixando já aqui o convite para que você esteja conosco toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. E se você perdeu
porventura, o nosso programa da semana, vá lá no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador para assistir. Deus lhe abençoe, paz em seu coração e até nosso próximo encontro, semana que vem, sobre as bênçãos de paz e amor do nosso Mestre Jesus.